primeiras cidades. Há milhares de anos, em uma época denominada pré-histórica, o homem tinha um modo de vida nômade, ou seja, não tinha um lugar fixo para morar. Como vivia essencialmente da caça e da pesca para garantir a sua sobrevivência, o homem primitivo era obrigado a deslocar-se seguindo as manadas e assim se alimentar da carne. Ao longo das suas deslocações, o homem primitivo começou a perceber que alguns lugares possuíam condições que eram bem difíceis e em outros lugares mais favoráveis. No inverno, as condições devido ao clima térmico obrigavam o homem a procurar locais para se abrigar, onde pudesse se proteger do frio e das tempestades. Em determinados lugares, esses abrigos eram as cavernas. Em outros lugares, onde não existiam essas cavidades, o homem se viu obrigado a construir as suas moradias com ramagens em locais que o permitia viver ao ar livre. E em locais onde o clima era um pouco mais frio, ele usava peles de animais. Nessa fase da história, o homem começou a perceber também que viver em grupos lhe permitia sobreviver de um modo mais fácil. Por isso, desde muito cedo, o homem sentia a necessidade de se unir aos outros para ter a força necessária para executar os trabalhos que lhe garantisse a sobrevivência. Deste modo, o homem começou a se aglomerar em tribos e evoluindo na medida em que se aperfeiçoavam as suas técnicas de sobrevivência. E uma dessas foi a agricultura. Ao longo do tempo, o homem foi deixando de se deslocar de lugar em lugar e passou a morar próximos aos rios, onde os terrenos eram mais férteis, deixando assim a vida nômade e passou a viver fixado em uma comunidade. Foi assim que surgiram as primeiras aldeias. Com os avanços técnicos e com o aparecimento do comércio, essas aldeias foram crescendo e exigindo um maior nível de organização. Foi assim que surgiram as primeiras cidades. Agora na página 18, vocês irão colocar a data de hoje, 24/6/2020. Das aldeias às primeiras cidades. No passado, as pessoas viviam em cavernas ou em abrigos provisórios. Naquele período, os seres humanos enfrentavam grandes desafios para conseguir água, alimento e um lugar seguro para viver. Na atualidade, ainda é possível observar os desenhos e as pinturas feitas pelos seres humanos que viviam em cavernas. Nessa foto que foi tirada em Altamira, na Espanha, podemos identificar animais desenhados. Com o passar do tempo, as pessoas construíram moradias próximas umas das outras, pois perceberam que era mais fácil viver em comunidade. Assim, surgiram as primeiras aldeias. Nas aldeias, os seres humanos aprenderam a plantar, a criar animais e a produzir objetos de cerâmica. Por causa da necessidade de água, as primeiras aldeias surgiram próximas a lagos ou rios. Agora, na página 19, coloquem a data de hoje. No decorrer do tempo, as aldeias cresceram e algumas delas deram origem às primeiras cidades. Nas aldeias, os seres humanos usavam água para beber, tomar banho, lavar roupas e irrigar plantas. Além disso, a água era fundamental para a sobrevivência dos animais de criação. Nas cidades, inicialmente, o comércio era feito com base na troca de produtos. Por exemplo, troca-se farinha por leite, carne por tecidos, peixe por ovos, entre outros produtos. Mais tarde, para facilitar o comércio, surgiram as moedas. Essa obra representa um mercado de outros tempos. Na época retratada, carnes, frutas e verduras costumavam ser vendidos principalmente nas ruas. Encerramos aqui a nossa aula de história de hoje. Até o próximo vídeo!